Bom, o evangelismo é tático se você não tem conhecimento bíblico. Quem é a semente? É o quê? A palavra de Deus é infalível, a semente é boa. Eu tenho que saber se quem está utilizando essa semente consegue entendê-la, interpretá-la e passá-la para as pessoas o cunho desta palavra, para que eles entendam. Então vem comigo mais um pouquinho no verso 11, vai para o verso 12, por favor. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Tem gente que no meio do caminho que tu entrega o folheto de Jesus te ama, tem um plano na sua vida, tá? Ela para e fica assim, só que você tem que ir embora, tá? Aí está o endereço da igreja, se você quiser. Houve um impacto nela. Aí ela para, pensa e fala assim, eu tenho que entregar minha vida. Eu sei que Jesus tem salvação, estou crendo. Aí olha o que o texto diz, o que está junto do caminho, esses são os que ouvem, depois e depois vem quem? O diabo. Quem vem? O diabo. E o que ele faz? Tira do coração a palavra. A gente fala, fulano já conhece, está assim porque quer. Não está assim porque quer, é porque alguém tirou. E eu, como ministro de Deus, eu como missionário do Senhor, eu preciso entender. Por isso que a Bíblia diz lá no capítulo de número 28 de Mateus, versículo 18, 19, não é isso? Ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. E ensinando e batizando quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Marco, então calma aí. Qual é a diferença de evangelizar e ensinar? Discipular. Evangelizar. Discipular é a mesma coisa. Eu que vou saber como eu devo evangelizar. Se eu sou um cara que vivi a vida toda, a minha instituição me ensinou a folhetar, então todos os anos da minha vida eu vou ficar folhetando os outros. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. 20 e tantos anos depois, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Agora, quando o texto manda eu discipular, ensinar, aí o que eu faço? Vou lá na casa, vou no meu vizinho, preparo um café, chamo ele para tomar um café comigo e começo a conversar e ensinar a palavra, discipular ele sem ele perceber. Ele é evangelizado, ensinado e discipulado. Presta bem atenção. Isso aqui já não é lançar a semente. Isso já você já está implantando, está plantando a semente dentro do coração dele. Está plantando. Você não está jogando, porque joga, ele até crê, mas depois vem o diabo e faz o quê? E tira do coração dele, para que não se salve crendo. Olha o verso 13. Esse é do caminho. Agora o da pedra. Os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra de Deus, recebem com alegria. Ei, pastor, obrigado, eu vou lá hoje, hein? Obrigado, eu senti no meu coração, estou alegre, olha lá, estou alegre. Mas como não tem raiz, apenas creram por algum tempo, e no tempo da tentação, o que ele faz? Ele desvia. Eu não vim aqui para te ensinar, porque, pelo amor de
mesmo, vocês têm pastores. Mas me aturei um pouquinho porque hoje eu sou pregador. Aí tem uma tática para você não perder mais membro. Aí tem uma tática para você não perder mais ovelha. Aqui está uma tática para você fazer pessoas crescerem. Porque quando você pega alguém alegre na igreja, a gente tem tendência a falar assim, ó, o evangelista, o fulano está tão alegre. Não, esse aí não se desvia matando. Esse aí, o quê? Esse aí está tão alegre que Deus não. É a hora de você discipular ele. É a hora de você agarrar ele. Porque vai vir o tempo da tentação. Vai vir o tempo da prova. Ele precisa ter raiz. Porque o texto está dizendo aqui, ó, como não tem raiz, apenas quer por algum tempo, no tempo de tentação desvia. Por isso que as igrejas às vezes quando abrem, meu Deus do céu, lota. Fulano tem gente a bomba. É 20 e 30 lá na frente aceitando Jesus. Mas veio o tempo da prova. Só foi semente. Semente da internet. Semente do Instagram. É Instagram, né, que fala. É semente disso. Alguém que fala, foi no meio do caminho, anunciou, e vai ter uma festa lá na minha igreja, na adoração. Vai lá, Deus tem uma palavra para você. O cabra vai até alegre devido à situação. Mas ele precisa criar o quê? Raiz. Ele precisa criar o quê? Raiz. Vamos ler o 14. E o que caiu entre os espinhos? Esses são os que ouviram. E indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Isso aqui tem destruído muita gente. Ó, e os que caíram entre o espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante, ele continuou, até tem uma aparência de alguém que está firme. Olha, são sufocadas com o quê? Os cuidados e riquezas, deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. O que eles ficam? Meu irmão, aceitei Jesus. Nossa, Deus está me abençoando. Deus está. Mas você não vê mudança nenhuma na vida dele. Completamente. Eles continuam na igreja, você não vê transformação. Eles adquirem riqueza e diz que essa riqueza que ele adquiriu, essas coisas, esses cuidados, que ele adquiriu, ele chama tudo de bênção do Senhor sobre a vida dele, mas ele não transmite fruto digno de arrependimento. Ele ainda é o mesmo homem, ainda está bebendo, ainda está fazendo as coisas escondidas, ele está ali sufocado, mas ele fica até com medo de sair da... Não, se eu sair vou perder tudo, pelo menos eu fico aqui e olha, esses dão dor de cabeça na igreja. Esses dão dor de cabeça. Graças a Deus que aqui não tem nenhum desses, mas precisa ser visto esse tipo de gente para que a gente aprenda. Agora o versículo de número 15. Ó, e os que caíram em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Rapaz, aí, viu aquele menino? O que foi? O pai chegou aqui um dia desse aí quietinho, disse que passou para ali num lugar, ouviu uma palavra de um obreiro que está aqui, e ele disse que quer aceitar Jesus. Tá aí, rapaz. Eu pensei que ele não ia nem vingar. E olha, o menino está. Deus está abençoando ele. Ontem a gente foi para o evangelismo lá, ele estava. Rapaz, a gente precisou de alguém aqui, ele levantou a mão. Rapaz, a gente foi limpar a igreja, ele estava lá, ninguém pediu ele não. Olha, esse menino, aí já vem fazer a pastora, vai com cuidado, porque eu conheci um montão, que começou assim, depois, não, meu irmão, Deus implantou mesmo dentro dele. Está lá enraizado.
Não tem quem tira. A coisa aconteceu, oh, aleluia. E quando a igreja consegue esse sucesso, irmão, como é que tu veio parar aqui? Não, irmão, um obreiro, sempre é assim. Uma irmã aí orou lá em casa, e eu no meu coração fiquei quietinho, mas eu disse, Deus, eu vou procurar saber onde é a igreja dessa irmã. Sabe quem fez isso na minha vida? Foi uma missionária chamada Isa, diaconisa Isa. Ela nunca pregou para mim, irmã, nunca me deu um folheto, nunca. Eu vinha do baile funk cansado, atribulado, querendo bater, fazer um monte de coisa. Quando eu ia abrir a porta da minha casa, em cima da onde eu lavava a roupa, tinha uns negócios, um embrulho lá. Quando eu abria, era comida fresquinha. Isa deixava lá. E eu, na prova, eu ficava assim, como é que essa mulher sabe que eu não tenho nada para comer dentro de casa? Aí o papel estava lá, quando o senhor terminar, não precisa lavar, só deixa lá no muro de casa. Aí eu passava de manhã para trabalhar e deixava lá. Aí no outro dia, quando eu chegava do baile funk de novo, porque eu só vivia nos pagodes da vida, nos baile funk, quando eu chegava de manhã cedinho, estava lá o café. E eu, deixa o copo quando sair em cima do muro. Ela nunca, eu nem sabia que ela era crente. Eu falei, rapaz, que mulher diferente. Quando ela passava perto de mim, eu ficava olhando, essa mulher deve ter alguma coisa na vida dela, tem uma coisa diferente, um brilho. E aquilo entrava dentro de mim. O dia que eu decidi aceitar Jesus, eu falei, eu quero saber onde é a igreja dessa mulher. Eu virei para ela e falei, Isa, aonde é a sua igreja? Ela falou, lá de frente do campo onde você fica no baile funk. Tá bom, obrigado. Peguei e nem falou, por que tu vai lá? Não, ela não era precipitada. A ação dela pregava uma peça dentro de mim. Aleluia. A forma dela pregava uma peça dentro de mim. E quando eu cheguei lá, estava tendo baile funk, que era domingo, né? E o pessoal, e aí, negão, vamos hoje é o bonde. Eu falei, hoje é o bonde. Aí a igreja estava aqui, os aparelhos de som do outro lado. Aí quando eu vi que ninguém me viu, eu para dentro da igreja. Quando eu cheguei lá, entreguei a minha vida para Jesus e estou aqui com a glória de Deus. Porque aleluia, existe semente que cai em terra boa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor ainda é uma missionária viva, uma missionária de Deus, que pode ainda trabalhar muito, mas o inimigo tem lutado para a igreja não se despertar, para a igreja não ir adiante. E eu sou testemunha viva, irmão. Eu entreguei meu coração para Deus, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 47 anos. E desde quando eu entreguei Jesus, a minha vida para Jesus, e Jesus me aceitou, eu não paro de pregar, eu não paro de anunciar, eu não paro de evangelizar, eu não paro, porque aquilo que me resgatou ainda está resgatando muitas pessoas. Aleluia! Não preciso olhar para a igreja A, para a igreja B, quem está fazendo ou não. Faça o que Deus colocou na tua mão. Abre o coração, deixa Deus agir. O Senhor ainda está usando a igreja dele na terra. Aleluia! 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 Esse dia o pastor virou para mim e falou assim, quantos anos tu tem? Eu falei 47. Ele disse, está chegando o tempo que o cansaço vai vir. Eu falei, se não veio em Moisés com 120 anos, vai vir em mim, rapaz. Cansaço vem para quem não quer trabalhar. Cansaço vem para quem não crê em Deus. Cansaço vem para quem, aleluia, se Deus falar é hora de parar, eu paro. Mas ainda onde Ele me colocar, na cidade que Ele mandar eu parar e ser pastor ali, eu vou dar ainda muita dor de cabeça para o inferno, porque eu preciso entender que aquilo que transformou a minha vida também transformará outras. Glória a Deus. Sem usar um jargão de atacar alguém, mas a pergunta é, você sai de casa com semente no bolso? Aleluia. Amém. Deus, aleluia. Aleluia. Você dá semente para alguém? Aleluia. Estava numa consagração em São Luís e eu orei para uma pessoa e ela foi curada na frente de todo mundo. Quando
acabou o culto, uma doutora chegou para mim e disse assim: Pastor Marcos, olha como é que eu quero essa unção. Eu queria fazer a obra de Deus para ver Deus curar. Eu falei: o que a senhora disse? Eu queria fazer a obra de Deus para ver Deus curar. Eu falei: minha filha, você não precisa ir longe não. Aonde você trabalha? No hospital. Os enfermos estão aonde? É no hospital. É só tu botar a mão e orar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente querendo credencial para fazer a obra. Eu não conheço missionário que com credencial faz ele trabalhar. Eu conheço missionário que trabalha sem credencial. Depois a igreja reconhece que ele é um trabalhador e separa ele. É isso que eu entendo. Foi isso que aconteceu comigo. A obra, irmão, eu estou falando de obra de Deus. Eu não estou falando de fazer faxina na igreja, pintar a igreja. Não, eu estou falando isso. Obra com pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? Porque não adianta eu valorizar só o tempo. Querer tudo bem aqui no templo. Não. Eu valorizo o templo porque não pode deixar a igreja de qualquer jeito, mas eu trago pessoa para o templo. O templo é feito para pessoas congregarem, para pessoas ouvirem a voz de Deus. Então eu, como missionário, e outra coisa, você é bem taxativo. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo, não é? Fazer o quê? Não, pregar o quê? Mas disse que é só para o pastor? Só para o missionário? Não. É para todos. É para todos. Por favor, minha filha, com muita educação, que eu chamo de filha, apesar que eu tenho idade quase para ser vô, mas põe para mim o 16. Ninguém acendendo uma candeia e cobre com algum vaso ou a ponha debaixo de uma cama, mas põe no velador, para que os que entram, o que faz? O que adianta você ter luz, mas não ilumina as trevas de ninguém? É isso que Deus está dizendo. Você esconde. Nos ensinaram a ser egoísta. Que os anos 70, 80, 2000, a igreja tinha mais cruzada do que templo. Porque eram feitos nos grandes ginásios, grande concentração. Se perdia a contabilidade de quantas pessoas aceitavam Cristo. A igreja tinha semente. A igreja tinha luz. Quem olhava para nós no passado tinha desejo de ter o que nós temos. Porque hoje, pastor Marcos, preciso falar isso, porque os grandes escândalos hoje? Porque deixaram de semear, deixaram de trabalhar, estão lutando para ter um lugar no púlpito, estão lutando para ter um templo maior, e quando tem, um luta para acabar com o outro, para ser o camarada daquele templo. Esqueceram que não é templo que faz alma, mas é a alma que constrói templo. Esqueceram que não é as grandes concentrações que vai arrastar a multidão, mas é a grande multidão evangelizando, traz grandes concentrações. Aleluia. Você não está entendendo o que eu estou falando? É hora de nós tirarmos o velador debaixo da cama. É hora de nós tirarmos o que está tampando a luz verdadeira dentro de nós. Porque põe aí para mim, minha filha, fazendo favor, Salmo de número 119, versículo de número 105. Porque a nossa geração, ela está apagando a chama, elas estão andando em trevas. Como alguém semeia de madrugada, irmão? Só tem um que semeia de madrugada. Jesus disse que o semeador saiu a semear pela manhã, e quando foi no dia seguinte, no meio do trigo nasceu o joio. E eles perguntaram: Senhor, como pode? Nós plantamos 119,
Versículo 105. Verso, né? Que não tem versículo, é verso. Então o que acontece? Quando eles falam, Senhor, nós não plantamos, Senhor, só trigo. Por que nasceu o joio? Jesus disse assim, isso foi o inimigo. Na madrugada veio e semeou o joio. Mas vamos arrancar, não, agora tem como arrancar. Se arrancar o joio, vai arrancar o trigo também. Deixa isso aí para o juízo final. Eu tenho que ser sincero. Há muito joio agarrado no trigo que não pode ser tirado agora. E a maioria do poder das autoridades estão na mão do joio, sendo protegido pelo trigo. E é por isso que a obra de Deus, em muitas igrejas, estão tardando, estão demorando, porque alguma coisa está acontecendo. Isso aqui já não tem mais em muitos. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. E o quê? Luz para o meu caminho. Que isso, pastor? É isso que está faltando. Está faltando ter luz de novo nos nossos pés. Para quê, pastor? Para que luz nos nossos pés? Por favor, minha amiga, bota aí para mim. Agora pegou. Bota aí para mim. Efésios, capítulo de número 6. Se não me falha a memória, versículo 11 ou 17. O que você quer? O que eu quero? Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6. Eu acho que é o 17. É o quê? 17? 15. É porque eu já sou velho. Calçando os pés na preparação do Evangelho da luta, da guerra. É isso? É o quê? Da paz. Cadê os mensageiros da paz? Cadê os missionários da paz? O que é que a gente, como igreja, estamos fazendo? Qual tipo de semente está na nossa vida para semear? Quem é que está tirando a semente da nossa mão? Mas sabe o que? Vou revelar para vocês o que está acontecendo. Estamos falando de missão. Por que não está acontecendo? É no mesmo capítulo, no mesmo número 119, versículo de número 11. No caso, 119 salmos. Salmo 119. Salmo 119. Já estou finalizando já mesmo. Falta Aleluia. Salmo 119, versículo 11. É isso aqui que está acontecendo, ó. Se nós não fizermos isso, o que está escrito ali? 1, 2, 3. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A semente tem que estar guardada onde? No coração. Para quê? Para não pecar. Mas pastor, o que isso tem? A Bíblia diz o quê? Por multiplicar a iniquidade, no amor de quem? Muitos O que faz? esfriarão. E quem está frio prega? Não. Quem está frio evangeliza? Quem está frio faz a obra de Deus? Por que o quê? Por causa de conta não. Se eu guardo, estou aceso. Ela chama a em mim. Eu não fico escolhendo, se eu vou mandar para ela. Por causa desse dia eu fui a irmã, pastor Marcos. Pelo amor de Deus, pastor Marcos. Eu estou até sem graça. Falei, fala, irmão. É porque aqui no nosso interior ninguém vai, pregador de nome não vai. E eu citei o teu nome aqui, a irmã fala assim, até maluca. Eu sigo esse irmão, as igrejas que esse irmão prega só a igreja top. Tu já viu esse menino? Esse menino está no Rio de Janeiro, esse menino está em São Paulo, esse menino está em outros países. Ele vai vir aqui não. Eu falei, e a senhora acreditou? Acreditei, né, pastor? Porque eu entendi que o senhor é famoso. Eu falei, só tira a fama, que eu não sou, nem cobro para pregar. Ela, sério, pastor? Sério? E o que a senhora quer? Não, é que a gente vai ter um congresso aqui de jovem,
e também do ciclo de oração, unificação, unificado que eles chamam lá. E os jovens aqui viram o senhor pregar numa cidade próxima aqui. Um pegou o teu número. Eu falei, eu lembro do menino. Isso. E ele disse que o senhor via, que inclusive o senhor deu um testemunho lá, que o senhor não é pregador, o senhor é missionário. Aí eu falei, querendo pegar essa palavra para eu ter aqui. Eu falei, diga, irmão. Só que tem um negócio, pastor, o senhor vai ter que chegar aqui na cidade. E na cidade para dentro é 2 horas de mato. Falei, maravilha, irmão. É só botar o burrinho lá fora. Eu pensei que era brincadeira, né? Falei, é só botar o burrinho lá fora que eu vou. Ela falou assim, não, o burro não vai porque proibiram do burro ir pegar o pessoal lá fora. Mas a gente está conseguindo aqui ou um pau do arara para buscar o senhor, ou então uma moto aqui de um irmão. Falei, fechou, irmão. Só que tem outra coisa, pastor, o quê? A gente não tem dinheiro para lhe dar como oferta. A gente só tem as suas passagens. Porque o irmão aqui vai abençoar. De ida e volta. Falei, não, irmão, paga a minha passagem de ida e volta. Tem certeza, pastor? Eu posso? Faz um áudio aí. Eu fiz um áudio. Eu, pastor Marcos, estarei aí pregando a palavra do Senhor. Mandou para o pastor presidente. Aí o pastor, não, pode ir. Ele vai sim, ele vai. Cheguei na cidade. Olhei o irmão assim. Tu que é o pastor Marcos? Eu falei, sou. Vem aqui, a moto, irmão. A moto. Pensa na moto. E 2 horas naquela moto. E costela de Adão, que é um monte de picadinha assim, que aquilo. Cheguei lá com a coluna toda torta, irmão. Eu falei, Jesus, o senhor deve ter uma obra aqui muito grande. E Deus tem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus tem, irmão. Porque o que Deus faz é grande. Deus precisa de pessoas que crê que Ele salva, que Ele cura, que Ele faz a obra. Chegamos para pregar, falei, Jesus aqui não vai dar ninguém não. Quando deu 5 horas, era pau de arara, esses caminhões de pau de arara, um monte de gente descendo, tudo vermelho, irmão. E aí as irmãs com os negócios na cabeça para não sujar o cabelo. E as irmãs já, o rio está lá, as mulheres vão para esse lado do rio, e os homens para aquele outro lado do rio. Eu falei, esse povo vai correr para onde, irmão? Vão tomar banho, pastor, para poder ir para o culto. Aí pega lá, esticaram um lençol grande lá, do lado da mulher tomando banho no rio, e já saía se arrumada, cantando, batendo, eita, hoje o fogo vai descer, que não sei o que lá. E eu falei, Jesus, quem são esses crentes aí? O senhor, tu está reclamando? Na cidade tem ar-condicionado, na cidade tem tudo perto. Esse povo está vindo mais longe do que você veio daqui. E olha como é que chega a alegria, alegre. Saíram de lá, mais ou menos quase 2 da tarde, chegaram 5 num pau de arara, tudo vermelho de poeira, mas tomaram banho no rio, não ficaram com medo de sucuri nem nada. E à noite Deus batizando, Deus salvando, Deus curando, porque a obra é dele, tu está entendendo? Deus precisa de semeador que não olha a distância, não olha o ambiente, não olha nada e sai com alegria para semear. Aleluia! Glórias a Deus. Acabou o culto. Eu acreditei mesmo que eu ia sair sem oferta. Falei, Deus, obrigado, eu não vou ganhar nada, mas o negócio aqui foi bom. Daqui a pouco chegou um envelope lá, que não dava nem para fechar direito. Eu falei, o que é isso aí, irmão? Ela, pastor, só passou no teste. Eu estava testando para ver se tu era homem de Deus mesmo, que vinha de graça. Só a partir de hoje é o pregador oficial dos nossos cultos, das nossas festividades. A igreja está te abençoando por 2.500 aí para você. Pode me chamar de novo, se a senhora quiser ficar a semana toda. Sabe por quê? A Bíblia diz, me ajude, Lucas capítulo 10, versículo, aqui eu finalizo, e eu oro por você. Aleluia! Lucas capítulo 10, versículo 1. Olha aqui, ó. Vamos ler? E depois disso,
designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Olhe, rogai. Agora, rogai, Rogai pois. ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Pastor, sabe por que eu estou lendo isso aqui? Sabe por que eu estou lendo isso aqui? Porque Deus falou para mim. Quando você terminar de orar, você lê Lucas capítulo 10 e menciona essa fala que eu vou lhe dar. Que adianta você orar para Deus mandar obreiros vir para te dar a mão na seara, e quando eles vêm você mata ele com ciúme, com inveja, bota ele para fora, não dá a liberdade para ele trabalhar. Não é isso que Deus quer. Eu estou falando porque Deus falou comigo. Se você está orando para Deus mandar pessoas para te ajudar, zela dela. Aleluia. Cuida dela. Porque Deus está trazendo pessoa para mudar o cenário da igreja, o cenário de quem seja, de quem for, de quem orou para pedir ajuda. Nós temos hábito de usar a pessoa, e depois que essas pessoas não prestam mais, a gente jogar ela fora. Não é assim. Se eu roguei, ela bota o dois para mim, por favor. Quando eu rogo para Deus mandar, ó, aí dizendo, grande é, em verdade é seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie o que? Obreiro. Aqui é obreiro, bota isso na tua cabeça. Obreiro, que vão se transformar em missionário. Manda obreiro. Obreiro aqui é trabalhador. Obreiro aqui é quem vai dar a mão a você a seara. Vai ser o ombro seu, vai ser o teu ajudador, vai ser o que vai fazer crescer. Está entendendo aí? Aleluia. Que vai fazer crescer, que vai mudar a tua história, vai mudar a vida. Obreiro para a sua seara. 3. Olha que coisa linda. Ide, e eis que vos mando como cordeiro, porque missionário obreiro tem que ser cordeiro, tem que ser manso, tem que entender o propósito de Deus. Deus não te levantou para tirar nada de ninguém. Deus não te chamou para você ter capa, fazer as pessoas. Isso é para o lobo. Ali, ó, cordeiro no meio de lobos. O que é isso? Você tem que lutar. O ambiente é hostil, o lugar é terrível, mas você é ungido de Deus. Você está cheio da graça de Deus. Deus está te mandando porque Ele sabe que vai mudar a história, que vai mudar o ambiente, que vai mudar o negócio. Vamos lá, versículo de número 4. Meu Deus, que presença maravilhosa. E não levei bolsas, nem alforje, nem sandália, a ninguém saudai pelo caminho. Vamos lá, versículo 5. Em qualquer casa em qualquer casa onde entrar, te dizei primeiro, a paz seja contigo. Espera aí, obreiro, missionário tem que entender que a paz do Senhor não se dá somente a crente, dá também não crente, dá também macumbeiro, feiticeiro, cachaceiro. Olha aqui, ó, em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Está entendendo? As pessoas já estão tribuladas, as pessoas já estão terríveis, e Deus te deu paz. Lembra lá, os teus pés estão calçados na preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Da paz. Você pode glorificar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, A presença de aleluia. Deus é muito forte. Versículo 6. E se ali
porta aqui e Deus irá salvá-la. Vamos 7, já estou finalizando. E fique na mesma casa, coma e beba do que eles te derem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não ande de casa em casa. Lá onde eu estou, tem uns obreiros que só Jesus na causa. Ele quer ir para a casa dos outros, quer comer filé mignon, quer comer do melhor. Ah, não como isso, não como aquilo. Olha a minha Bíblia. O que botar na mesa? Claro que tu não vai comer uma coisa que te dá alergia. Claro que tu não vai comer uma coisa que tu sabe que aquilo te faz mal. Então comunique. Mas se você for recebido numa casa para ficar ali o tempo da missão, não fica de casa em casa. Esses dias o empresário virou para o pastor e disse assim: pastor, deixa eu levar o pastor Marco para minha casa, tem um quarto de profeta lá. O pastor é com ele. Eu falei: ei pastor, faz favor aqui. Faz favor aqui. Varão, eu vim para a tua casa. Não, lá tem ar-condicionado, aqui é um ventilador, que é calor demais. Não, o senhor quer que eu vá? Então o senhor diz lá para ele: não, eu quero que o senhor leve. Aí entrou em concordância. Mas era por causa de ar-condicionado? Não, ele falou: não, pastor, na verdade eu queria desde o início que ele viesse aqui te chamar para tudo. Eu falei: então bom. Cheguei lá, meu irmão, a suíte, cama aqui, eu deitei, a cama já estava me puxando. Falei: calma aí, negão, você não se acostume com isso não, porque tem cama aí que é só a rede. Vigia. Então você entrou em acordo, o pastor entrou em acordo. Agora chegaram: pastor, pô, vem de nós, o senhor me colocou na casa daquela irmã, a cama lá é dura. E às vezes, desculpa a expressão, o danado não tem nem nada dentro de casa. Quer trazer problema para a vida dos outros. A igreja não é assim. A igreja é humilde. O missionário entende que o valor não é ele, mas as missões. Aleluia. Não é nada por causa dele, é por causa das vidas. Aleluia. E quando ele terminar, o salário dele vai chegar. Porque digno é o obreiro do seu salário. E não anda de casa. E ultimamente, para nós finalizarmos, vamos lá, em qualquer cidade que entrar, os receberem, comei tudo que puser diante de ti. Finalizo aqui. Aleluia, Jesus. Deus virou numa noite para mim e falou para mim assim: lá na Bolívia eu estava fazendo missões. Eu tenho uma obra contigo amanhã. Eu falei: oh, maravilha. Eu estava chateado porque eu fui o único dos missionários que ficou na base. Aí quando chegou no outro dia, a missionária falou assim: tem uns irmãos aí, uns bolivianos aí. Ele está aqui, tá? Quer falar contigo? Ei, irmã, quer ir em casa? Pela manhã, 4 horas da manhã? Falei: para quê, amigo? Tomaram uma só um troço. Falei: tranquilo. Eu vou ir. Isso, casa. A irmã foi, me pegou e falou assim: ó, eu vou te avisar logo. Se você dá a tua palavra que vai lá. E tu vai ter que comer tudo que eles botam na mesa. Porque se você chegar lá, abrir a panela e não comer do que está lá dentro, você não pisa na Bolívia mais não. Não, fica tranquila. Doido para pregar o evangelho para eles. Aí cheguei 4 horas da manhã, um carruagem, já estava arrumado, ansioso para saber o que é batata. Cheguei lá, a família grande, assim, muita gente, sentada em volta, o caldeirão no meio, uma panela desse tamanho, tipo feijoada, eu pensando que era feijoada, e o borbulho, e eu, eita glória, e eles conversando, rindo, falando comigo, em negrito, negrão, ele reapinando, e eu estou entendendo aqui algumas coisas. Nigeriano eu entendi, agora negrito não. Aí eu cheguei e falei: não vou anotar isso aqui para perguntar ao missionário o que é negrito. Aí começa a fazer, daqui a pouco eles: olha, vamos fazer uma oração. Mas como eles eram de etnia indígena pura, então eles fizeram lá
o negócio dele lá, que eu não estava entendendo nada. E depois falou assim, primeiro tem o anfitrião mais velho, deveria ter quase 100 anos, aí ele deu a honra para mim, para eu ser o primeiro a comer. E na panela, eu vou na panela e abro. Quando eu leio, a cabeça do boi inteira, olhando para minha cara. E aí, negão? Seja bem-vindo. Quando eu dei uma mexida, um monte de tapuru levantou. E eu pensei, falei, é alho? Aí ela olhou para uma coisa, é alho. Eu falei, meu Deus. Aí quando ela levantou o chifre do boi, caiu tudo, caiu o cérebro, caiu o olho, caiu tudo naquilo. E misturou e colocou no meu prato. E eu falei, e um prato desse tamanho, mano, fundo. E tinha que comer aquilo. E eles, e eu comendo aquilo, e eles comendo rápido. E eles iam, meu Deus, ajuda, pai, ajuda, pai. Irmão, quer rir? Henri? Eu falei, sim, eu quero rir. Aí toma pimenta, Henri a pimenta, toma pimenta. E eu tô comendo. Daqui a pouco ele veio, quer mais? Eu não ouvi, não entendi o que ele falou. Eu falei, sim. Aí pegou, jogou de novo lá, mas aí veio um negócio grande lá. E toma, meu irmão, no estômago. Eu pensei, mas quando ele falar alguma coisa, eu vou balançar a cabeça. Quando eu terminei, ele aí tampou. Aí daqui a pouco ele me abraçaram. Ele me abraçaram. Aí uma que lá falava em português disse assim, ó, você foi o único brasileiro que foi aceito na igreja. Eita. O nosso, eu esqueci o nome que ele usou, que é tipo cacique, falou que você tem a oportunidade, antes de vir um café da manhã, isso já ia dar 5 horas da manhã, antes de vir um café da manhã, você tem uma parte para falar abertamente da tua crença, do que você crê. Eu falei, agora é eu. Agora sou eu. E toma a Bíblia. Toma a Bíblia em português e agora interpretando. Baixaram, alguns deles aceitaram. E eu deixei uma marca preta no coração deles. Que eles, toda vez que eu ia, que eu fosse lá, ele traz o negrito. Aí eu fui entender o que é negrito. Negrito é um negão. É um cara negro, escuro. Aí eu, rapaz, se eu soubesse. E eles, muitos deles aceitaram Jesus. E faz parte da igreja lá que é da missionária. Glória a Deus. Você não está entendendo? Aleluia. Existem ocasiões que as provas que vão surgir no teu caminho é simplesmente para te dar porta aberta para entrar em algum objetivo daquilo que Deus quer. Aleluia. E você precisa entender isso. Por isso que é bom você começar a acostumar que a obra de Deus tem os seus intempéries, suas dificuldades, mas aquele que chamou, ele é fiel para botar na mão. Aleluia! Glória a Deus! Como é um culto de missões, e eu senti que essa palavra que eu preguei aqui não é só uma palavra de missionário, mas é uma profecia para essa casa, que Deus vai nos ajudar a ser ganhador de alma, que o Senhor irá colocar no nosso coração algo diferente, e a gente vai parar de jogar semente na rua e vamos esperando cair de sorte no coração de alguém, e nós vamos começar a entrar nas casas, como Jesus disse, quando entrar em cidade, de casa em casa, no início do texto, Jesus fala isso. Então, quando nós entendermos que a chamada é muito mais do que nós pensamos, então você vai pegar a tua família que não é crente, no final de semana vai fazer um churrasco com a família toda e vai dizer, vem, por quê? Mas não é festa, porque eu estou comemorando algo que eu quero compartilhar com vocês, só quando vocês chegarem aqui. Quando todo mundo chegar, vocês botam a volta da mesa, corta a carne sem pena, dá para eles comerem e convida o pastor, você mesmo, para trazer uma palavra. Daqui uns dias, eles vão começar a dizer, vou parar de beber, vou parar de fumar. Me manda, me leva na tua igreja. Aleluia. Isso aconteceu comigo. Hoje eu olho para minha sobrinha na igreja, eu fui saber por que minha sobrinha aceitaram Jesus. Eu acho que tu chegou a ver os DVD que eu vendia. Minha sobrinha, ao ver o DVD, aceitou Jesus. E ela falou para o pastor, não, estou aceitando Jesus por causa do meu sobrinho. E quando foi agora, dia
dia 22, fui na igreja delas, assim que eu cheguei no Rio, o pastor foi e por revelação, entregou a revelação para minha sobrinha do que Deus queria, que já estava na igreja, e ele disse, que interessante, hoje Deus está entregando a profecia na frente do tio dela. Irmão, esse aqui é o tio de Catherine, o outro nome é muito difícil, não sei porque a gente bota nome difícil no nosso filho, e foi falando, esse aqui do Cauã, e é porque eles viram a mensagem no DVD e aceitaram e disseram, não, nós estamos aceitando Jesus por causa do nosso tio. Então, você pode ser um instrumento para a sua família, para a sua casa. Aprenda a semear. E você vai ver o segredo da semente fazendo a obra. Fica de pé, deixa eu orar. Passei 22 minutos. Vai aproveitar e fazer o convite aí. Faz o convite. Tem alguém nessa noite que ouviu a semente, que é a palavra, que entrou no seu coração, e a partir de hoje você quer deixar esse mundo, quer deixar Jesus trabalhar na sua vida. Eu não estou te chamando para você aceitar a assembleia, não estou te chamando para você aceitar qualquer outra coisa, eu estou te chamando para você aceitar Jesus como Salvador. Depois da tua decisão, se você achar que essa é a casa que você gostaria muito de congregar, o pastor daqui vai te abraçar com toda a honra. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Só levante a sua mão assim, eu vou orar por você. Tem alguém? Depois dessa mensagem bem explicada, bem anunciada, você recebeu a semente. E essa semente pode sim crescer no seu coração de uma forma muito grande. Não tem ninguém? Então deixa eu orar por você. Pai Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Estamos na tua presença. Aleluia. E não há outro Deus além de ti. Aleluia. A tua mão está sobre a nossa vida. Aleluia. 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 Deus, eu não sei, Meu Pai, o que o Senhor quer realizar nessa casa. aleluia. Mas o Senhor tem uma obra muito grande aqui. Obrigado. Aleluia. O Senhor falou comigo, Senhor, que o meu corpo se acendiava aqui no momento da pregação. Alamandaramassem de combinadas. Nemando que menina sou hebraico derramado. Pai, se tem alguém enfermo, doente aqui nessa noite, que o Senhor faça igual fez com aquela mulher lá em São Paulo, Senhor. Naquele dia que o Senhor, no domingo, Senhor, do dia 29, que aquele caroço sumiu debaixo do braço daquela mulher, e ela está maravilhada do milagre que o Senhor fez. No nome de Jesus, aqui também, se tiver alguém enfermo, Senhor, eu peço, Senhor, que repreenda agora essa enfermidade, repreenda agora essas dores, repreende agora, em nome de Jesus, que saia, em nome de Jesus, que seja curada agora. Toca nos ossos, toca no fígado, toca nos olhos, toca nos rins, aonde tiver a enfermidade, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, saia, diabetes desapareça, Senhor. Em nome de Jesus eu creio, porque o Senhor tem nos dado testemunho de pessoas que eram diabéticas e o Senhor normalizou, o Senhor tirou a doença e elas estão curadas. Pessoas que Deus receberam a cura dos olhos, da mente, do coração, aleluia. E nessa noite o Senhor também remove o nódulo, o Senhor renova remove a bactéria, tira tudo aquilo que não provém de ti, e que teu povo seja curado, restaurado. Restaura a saúde do teu povo e dá vitória a eles, em nome de Jesus. Deus, entra no coração, quebra as pedras, tira os espinhos, arranca, Senhor, tudo aquilo que sufoca a tua palavra e traz vida eterna, Senhor. A
a todos aqueles que ouviram a tua palavra. Eu abençoo, Senhor, o pastor dessa igreja, os obreiros que aqui estão, toma suas famílias, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está fazendo uma grande obra nessa casa, um grande mover nessa casa. E eu tenho certeza, Pai, que essa mensagem falou no nosso coração, Senhor, e nós iremos colocar em prática. Os teus ceifeiros estão se colocando de pé. A seara já é grande. Aleluia, poucos são os trabalhadores, os ceifeiros, mas essa noite o Senhor está levantando mulher para trabalhar na seara, está levantando homens para trabalhar na seara. Então Deus, coloca a tua mão sobre este lugar e faz a tua obra acontecer. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe.